Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais uma aula do nosso curso. Já estamos na segunda aula do nosso módulo 2, nosso segundo módulo do curso de redação para o Enem. Para quem ainda não percebeu, nós vamos trabalhar aqui 6 módulos, nós temos 6 módulos nesse curso, e aí cada módulo apresenta ali ou contém 3 aulas, tá? Então, foi idealizado dessa maneira, são 3 aulas por módulo, um conteúdo muito importante que eu tenho certeza que vai fazer a diferença na vida de todos aqueles que estão fazendo este treinamento, ok? Vamos lá, então, conforme combinado e conforme anunciado, o objetivo desta aula é apresentar uma redação, dar um exemplo de uma redação de excelência construída a partir da relação de causa e efeito e, como eu disse, é este tipo de planejamento que utiliza-se da relação de causa e efeito, ou seja, da relação de causalidade, aquele que é mais utilizado, que é mais usual, que é mais praticado na redação do Enem. Eu aconselho você seguir esse tipo de planejamento, porque eu sei que os avaliadores estão acostumados e se sentem muito confortáveis em trabalhar com esse tipo de planejamento, em corrigir redações com esse tipo de planejamento, certo? Então, vamos lá. Você já entende que o ponto de partida é entender que um tema de redação do Enem é um problema ou evidencia um problema, esse é o ponto de partida, e foi exatamente isso que um aluno fez. Vamos pegar aqui como exemplo da redação de 2018, tema da redação de 2018, manipulação do comportamento do usuário pelo controle de dados na internet. Olha só. Então, o candidato ou a candidata, não sei bem exatamente se era um homem, se era uma mulher, se era um aluno ou uma aluna, mas o que importa para nós é exatamente o texto. Então, assim, ó, qual o problema? Manipulação do comportamento das pessoas na internet, né? Através dos dados que são disponibilizados pelos internautas. E qual que é a causa disso? Navegação sem autonomia. Esta é a causa. As pessoas não têm autonomia para navegar, por isso são manipuladas com facilidade. E aí, será que vai ter outra causa para essa redação? Não teve. Nesta redação, a candidata ou o candidato preferiu trabalhar com causa e efeito, e neste exemplo aqui, trabalhou-se com a seguinte consequência, o seguinte efeito. Qual que é a consequência da manipulação praticada na internet? A formação de bolhas virtuais, ok? Esta é a consequência, este é o efeito. Olha só, que interessante. Eu quero que você entenda o seguinte, não, quando você for trabalhar, se você preferir trabalhar com causa e efeito, não derive o efeito diretamente dessa causa aqui, ó. Não faça isso, tá? Derive o efeito do problema. Por que não é para derivar da causa? Porque senão você vai ficar dialogando da causa para o efeito e esquecer o problema. Corre um risco muito grande de você trabalhar causa e efeito e nesse tipo de relação você esquecer de trabalhar o tema. Então, qual que é o correto de se fazer? Você pega uma causa do problema e depois pega um efeito do problema. Faça isso. Porque quando você trabalhar com causa e problema, tá a relação muito clara. Você não vai poder abandonar o problema, nem a causa aqui, ó, causa e problema. De outro modo, se você trabalhar com o efeito e o problema, você vai ser forçado também, né, obrigado a mencionar o problema. Então, como eu disse, não faça isso, tá? Não puxe direto para cá. Já vi muitos alunos planejando redação assim e às vezes eles não conseguem explorar bem o tema porque eles estão dialogando entre causa e efeito, né? Mas sem mencionar o próprio problema. Não faça isso, beleza? Legal, vamos usar aqui o exemplo então. Que agora, e o repertório? Vamos pensar no repertório, né? Já que nós falamos que o repertório também deve ser pensado na fase de planejamento. Olha lá, para a causa, o candidato ou a candidata trouxe uma referência, fez uma referência ao pensamento do Humberto Eco, o seguinte: a internet originou uma legião de imbecis. Bom, pode parecer um termo forte, mas é uma fala, né, uma citação de Humberto Eco. Então é o autor que está dizendo, não é o aluno. Então, tudo bem, ok? Se não me falha a memória, Humberto Eco disse numa entrevista, né, um jornal, que a internet, não exatamente que ela originou, mas que ela deu voz a uma legião de imbecis. Se não me engano, foi essa aqui. Mas não importa, tá aqui o repertório. Importa o jeito que tá aqui pra gente analisar, tá legal? E para a formação de bolhas virtuais, será que vai ter repertório? Vamos lá. Sim, o repertório é uma referência à psicanálise de Freud, né? Que quando há a formação de bolhas virtuais, o que acontece como consequência, né? Aqui, na formação de bolhas virtuais, a supressão das peculiaridades e assimilação das características do grupo. Ou seja, este repertório vai justificar aqui, ó, vai trabalhar a parte das consequências, dos efeitos, que nesse caso é a formação de bolhas virtuais, tá? Então, quando isso acontece, o indivíduo perde ali um pouco da sua individualidade e começa a assimilar as características do grupo. É isso que vai ser trabalhado, legal? Vamos então agora efetivamente ver a redação. Vamos lá. Para o sociólogo Manuel Castells, o advento da era da informação significou uma mudança nas relações de poder, enquanto, na era industrial,
o cenário era regulado pela posse dos meios de produção. Na nova fase, o domínio político, econômico e social tornou-se vinculado ao controle da produção, do processamento e do compartilhamento de dados. Tal transformação favoreceu que o meio virtual, por meio de algoritmos, adquirisse a capacidade de manipular o comportamento de internautas de acordo com suas preferências, prática a qual, uma vez sustentada pela ausência de autonomia dos indivíduos na internet, constitui o alicerce para o surgimento das bolhas virtuais. Observe que aqui há uma estratégia bem interessante. Qual que é a estratégia? De antecipação dos argumentos. Olha só, como é que se diz aqui, ó. Vamos pegar aqui, deixa eu ver onde é que está aqui. Prática a qual, uma referência ao problema, né, que já foi mencionado. Então, prática a qual, deixa eu marcar para vocês. Prática a qual, uma vez sustentada pela ausência de autonomia, olha aqui, a causa, a ausência de autonomia dos indivíduos, tá vendo aqui? Esta é a causa na internet, né? Constitui o alicerce para o surgimento das bolhas virtuais. Opa, tá aqui. Surgimento das bolhas virtuais é a consequência. Isso aqui é muito interessante. Vamos falar mais sobre isso daqui, sobre a antecipação dos argumentos em um outro momento, tá legal? Então já sei de antemão que essa redação foi planejada porque o candidato ou a candidata antecipou a argumentação que vai ser desenvolvida ao longo da redação. Vamos agora verificar. Em primeira análise, o controle da atividade dos usuários da rede é possibilitado pela navegação sem autonomia no espaço digital. Olha a causa aqui. Visto que esta facilita o direcionamento do internauta a páginas ou grupos específicos. Quanto a isso, o filósofo italiano Umberto Eco, olha o repertóriozinho, né? Quanto a isso, o filósofo italiano Umberto Eco afirma que a internet originou uma legião de imbecis, sendo o ambiente virtual desprovido de hierarquia. Assim, a qualidade dos sites acessados e a escolha dos itens pesquisados são determinadas pelo próprio sujeito, o qual depende de sua responsabilidade para não ser manipulado. Nesse sentido, a escola emerge como um decisivo agente de socialização, já que, ao formar cidadãos mais autônomos, contribui para diminuir a influência dos mecanismos de filtragem nos indivíduos. Então, veja você que este é um parágrafo dedicado a tratar da causa. Qual que é a causa? A falta de autonomia dos indivíduos. Aqui, navegação, vou marcar aqui, ó, navegação sem autonomia. O repertório dialoga com este argumento, né? Aqui, de que as pessoas falta autonomia para as pessoas na internet. E todo o restante do parágrafo, na verdade, tem como foco trabalhar essa informação. Legal? Vamos agora, então, seguindo o projeto do texto, verificar qual que é a consequência, qual que é o efeito desta manipulação do comportamento do usuário pelo controle de dados na internet. Vamos lá. Além disso, a seleção do conteúdo exibido aos usuários com base no seu histórico leva à formação das bolhas virtuais. Olha só, o efeito está aqui. Formação de bolhas virtuais. Considerando que eles são direcionados, sobretudo nas redes sociais, para páginas nas quais é compartilhado o mesmo interesse. E aí vem agora o repertório sociocultural. Segundo o médico e criador da psicanálise Freud, teria ficado melhor se fosse assim, né? Segundo Freud, médico e criador da psicanálise, ficaria melhor assim. Um indivíduo, ao ser inserido em um grupo específico, tende a suprimir suas peculiaridades para assumir as características predominantes no ambiente em que se encontra. No caso da internet, esse fenômeno, além de ocorrer, é agravado, uma vez que a própria escolha de integrantes de um espaço é feita a partir de opiniões convergentes. Então está aqui, né, a apresentação do efeito negativo, a formação de bolhas virtuais ou de bolhas sociais. A conclusão, legal? Agora, como estamos falando de planejamento, é muito importante que a gente veja como é que foi essa proposta. Nós temos causa e efeito. Qual que é a causa? Navegação sem autonomia. Qual que é o efeito? A formação de bolhas virtuais. O que é que tem que se combater nessa história? Tem que se combater a causa. Mostrei para você, tá? Então, posso mostrar aqui mais uma vez para você. Nós estamos trabalhando com uma relação de causa e consequência. Causa e efeito. Aqui está o problema, tá? Só para você lembrar aqui. Problema. Vamos puxar uma setinha aqui. Aqui está a causa do problema e aqui está o efeito ou a consequência do problema. Nesse caso, o que é que tem que ser combatido? Primeiro aqui, ó, combate-se isso, porque automaticamente o que é que se espera? Que isso também seja combatido, tá legal? E é o que nós vamos verificar aqui agora. Vamos lá. Portanto, a manipulação das pessoas no meio digital, favorecida pela falta de autonomia nesse contexto,
leva à formação de grupos os quais só compartilham um único interesse. Isso aqui é uma retomada, uma confirmação daquilo que já se disse. A manipulação de pessoas no meio digital, favorecida pela falta de autonomia, olha a causa, leva à formação de grupos os quais só compartilham um único interesse. Aqui são as bolhas virtuais. Agora, já que foi feita essa retomada, essa confirmação do que se disse, vamos efetivamente verificar a proposta. Vamos aqui. Logo, cabe às escolas, é o agente, né? Eu não vou focar nos elementos da proposta porque nós não temos um módulo para isso. Logo, cabe às escolas e instituições que desenvolvem sujeitos autônomos a tarefa de alertar acerca da necessidade de navegar com responsabilidade pela internet. Observa claramente que o foco é em combater a causa, por meio de palestras e discussões sobre o assunto, envolvendo as disciplinas de filosofia e sociologia, a fim de formar cidadãos que não sejam controlados pelas ferramentas virtuais. Ponto. Aqui já combateu a causa, né, que é a navegação sem autonomia. Agora vamos ver o que temos mais aqui. Ademais, as redes sociais, principal espaço causador das bolhas de pensamentos e gostos, deve facilitar a interação de ideias divergentes mediante a criação de páginas voltadas para a troca de opiniões. Nesse caso, o aluno também faz uma proposta que tem um direcionamento para a consequência. Mas, repito, neste caso aqui, o que a gente precisa entender? Que basta para um bom projeto de texto. Aqui é o P de problema, aqui é o C de causa e aqui é o E de efeito. Lembrando que para esse tipo de projeto de texto que trabalha com causa e efeito, basta combater a causa. Veja que nessa redação em questão, o candidato também, talvez por uma questão de segurança, apresentou uma proposta para o efeito, mas não há necessidade. Por quê? Se você combate a causa, automaticamente o efeito é combatido, tá legal? E aí, se você tiver curiosidade de olhar algumas redações de nota 1000, que também trabalham com causa e efeito, você vai perceber que alguns candidatos, acertadamente, tá, combateram somente a causa. Professor, está errado apresentar uma segunda proposta com direcionamento para a consequência? Claro que não está errado, não está errado. É que não há essa necessidade, mas um erro não é, tá bom? Finalizamos aqui então mais uma aula com este exemplo que eu trouxe para vocês. Nós analisamos um projeto de texto, vimos na prática, né, como essa redação foi construída e finalizamos aqui com a análise da proposta de intervenção e a vinculação dela com a argumentação estabelecida, tá legal? Forte abraço, bons estudos e eu já espero por você na próxima aula. Até lá!